Após sua prisão no Getsêmani, Cristo foi conduzido à presença de Anás e depois de Caifás. Lá eles tentaram provar de todas as maneiras de que Cristo era culpado, mas eles se atrapalharam entre eles mesmos. Cristo poderia colocar um simples argumento e jogar saldos seus contra fariseus ali, e tiraria o foco dele. Mas Cristo estava ali porque queria, ele era voluntário, ele era inocente. E Cristo observava em silêncio enquanto todos tentavam acusá-lo e não conseguiam. Para acusar Cristo, eles teriam que convencer os judeus de que ele era um blasfemo e convencer os romanos de que ele estava planejando uma revolta. Eles não podiam condenar ninguém à morte se não fosse pela autorização do Império Romano. Fora que eles faziam um julgamento ilegal durante a noite. Eles, como sacerdotes, como doutores da lei, iam contra as próprias leis. Sem contar que Cristo for agredido, e isso era contra a lei judaica, ninguém poderia ser tocado a não ser que fosse provada a sua culpa. Enquanto não fosse provada, até ali era um inocente e não deveria ser culpado. Mas Cristo foi tratado como um criminoso. Foram com porretes, foram com as armas de mais alto ferimento, da mais alta periculosidade. Se fosse nos dias de hoje, eu fico imaginando indo com metralhadoras, com muitas armas. Eles foram armados como se fosse para pegar um bandido. Mas eles não conseguiam provar, e a testemunha após testemunha, eles não convocaram alguns membros do Sinédrio porque estes se levantariam contra essa acusação de Cristo. Eles fizeram durante a noite e tinham que fazer um julgamento apressado, porque senão esse julgamento seria adiado e daqui a uma semana a multidão já ficaria sabendo e iria depor a favor de Cristo por causa das suas curas, das suas boas obras, e os planos dos mestres já seriam frustrados. O incrível é que Cristo ele pronuncia sua própria condenação. Quando Caifás pergunta para ele: "Você é o Filho de Deus?" E Cristo fala: "Eu sou. E vocês verão eu assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu." Era a acusação que o povo judeu queria. Eles o acusaram de blasfêmia. E a pequena parte do povo que estava ali foi convencido de que ele era culpado. E eles também tiveram que convencer a Pilatos de que Cristo era um revoltoso. Estava planejando uma revolta contra o Império Romano. Mas a realidade é que Cristo foi inocente do começo até o fim. Eles procuraram algo em Cristo e olharam para Cristo e não conseguiram achar nada. Sabe o que? Alguém olhar para você e falar: não, eu quero acusar ele de alguma coisa, mas eu não consigo. Cristo mesmo, de certa forma, profere a própria condenação ao se declarar Filho de Deus. Ele foi inocente até o fim. Ele foi agredido, foi torturado, mas a sua inocência, nem sequer por pensamento, ele pecou. Porque em meio àquelas torturas ele poderia ter pensado: que vontade de consumir estas pessoas que estão me torturando. Mas nem isso passou pela mente de Cristo. Porque se tivesse passado um pouquinho de pensamento assim, o sacrifício dele já não seria aceito por nós. Ele teria fracassado na missão de nos salvar. Cristo foi inocente até o fim. E por essa inocência, por esse sangue inocente, eu posso ser purificado, eu posso ser renascido. Você pode ser renascido por esse sangue. Que Deus abençoe você. Que a inocência de Cristo, que o sangue dele possa purificar o meu e o seu erro. Um bom dia para você.